Oi, maravilhosa! Bom dia! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nesta quarta-feira. Hoje eu quero falar sobre o cansaço e nós vamos refletir e meditar aqui no Salmo de número 6, que diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira e nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo à noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Esse salmo foi escrito também por Davi, como a maioria dos salmos. O livro de Salmos, na verdade, são 150 salmos que são orações e poesias. Nós chamamos de livro poético, o livro de Salmos. E ele foi escrito por Davi, por Asaf e poucos versículos, se não me engano, apenas 2 por Salomão, filho de Davi. O Salmo 6, ele nos ensina que mesmo nas situações difíceis podemos clamar ao Senhor, confiando em sua misericórdia e esperando a sua resposta. Ele foi escrito por Davi em um período de grande sofrimento. Embora a Bíblia não especifique exatamente o contexto, alguns estudiosos acreditam que Davi estava enfrentando uma doença grave ou uma perda, ou talvez até uma grande provação, provavelmente de cunho emocional e espiritual, além das perseguições de seus inimigos que ele já enfrentava constantemente. Israel era um reino muito visado. Davi estava em constante guerra, sempre períodos de guerra, travando guerras e batalhas com outros reinos para defender a nação de Israel. Esse é um dos salmos que nós chamamos de salmos penitenciais, onde Davi expressa arrependimento, dor e também desejo de ser restaurado por Deus. Durante a vida de Davi, ele enfrentou muitas adversidades, como nós já falamos aqui anteriormente, e ainda vamos falar muito provavelmente. Inclusive, entre essas adversidades, tinha as perseguições, as batalhas, os conflitos familiares, como por exemplo, a rebelião de seu filho Absalão, e todos esses momentos de aflição muitas vezes levaram Davi a buscar a Deus com mais sinceridade e mais humildade. E aqui fica um ponto interessante para a gente refletir. Quantas vezes nós, durante as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós buscamos a Deus, nós buscamos com verdade, nós buscamos de todo o coração. Quantas vezes nós realmente queremos estar na presença de Deus e o buscamos com toda a verdade do nosso ser? Será que a gente precisa estar sempre em lutas constantes, em sofrimentos diários para poder buscarmos a Deus com tanta entrega, com tanta devoção? É fato que quando nós estamos enfrentando dificuldades e barreiras e problemas familiares, profissionais, na saúde, enfim, em diversas áreas da vida, nós acabamos buscando mais a Deus nesses momentos, porque no momento da dor, o desespero é tão grande que a gente só quer aliviar aquilo, a gente só quer livramento daquilo, a gente só quer ver a mão do Senhor protegendo, provendo, suprindo, trazendo alívio para as nossas vidas, para a nossa alma. Mas seria muito mais interessante se nós fizéssemos isso, essa entrega e essa busca em todos os momentos da vida, inclusive nos momentos de alegria. Porque a tendência nossa, humana, é quando está tudo muito bem, a gente relaxa na busca. A gente deixa de buscar tanto quanto, por exemplo, tem alguém que a gente ama hospitalizado, alguém está muito doente, ou talvez aconteceu um problema catastrófico na empresa, teve prejuízo financeiro, o desespero bate. E aí a gente busca muito mais a Deus. Mas olha só que contraditório. Deveria ser o contrário. A gente buscar mais a Deus no momento de alegria. Porque aí de fato a gente vai expressar a nossa devoção a Ele,
vamos alimentar o nosso ser e o nosso espírito da presença dele, e assim estaremos fortalecidos para enfrentar o dia mau, porque ele virá para todo mundo. Se ele não veio para você, eu sinto muito, mas em algum momento ele vai vir. E isso faz parte da nossa caminhada como seres humanos. Não digo nem como cristãos, mas como seres humanos. Agora, quando nós enfrentamos problemas, lutas, mas temos a proteção e a presença do Senhor como nossa prioridade, tudo flui de forma mais leve. Não é que a luta fica mais fácil, é que nós ficamos mais fortes. E eu gosto de frisar esse ponto aqui, porque nós somos espírito, corpo e alma, e não existe o corpo e a alma prevalecer, resistir se o espírito estiver fraco. Somos seres espirituais, nossa origem é espiritual. Nós recebemos o sopro dos pulmões do próprio Deus quando nos deu fôlego de vida. A palavra diz que quando nós morremos, nosso espírito volta para Deus, ou seja, se volta é porque saiu de lá. Nós somos espírito. O espírito não morre, mas nós precisamos alimentá-lo diariamente. Assim como o nosso corpo precisa de nutriente para se manter com vigor, para se manter saudável, para se manter forte, a nossa alma também precisa de momentos para se fortalecer também, para que todo o conjunto da obra flua na plenitude de Deus. Então a nossa alma ela gosta de momentos de lazer, de momentos de descompressão, de descanso, de tempo de qualidade com pessoas que amamos, de se alegrar, de passear com a família. E o nosso espírito, ele precisa mais do que tudo ser alimentado, e é todos os dias, dia após dia. O nosso corpo físico, se ele passa 30 dias, a ciência já comprovou, 30 dias sem alimento, nós morremos. Mas sem água, nós não sobrevivemos nem uma semana. O nosso espírito é a mesma coisa. Ele precisa ser alimentado todo dia. Se você passa 1, 2 ou 3 dias sem falar com Deus, no quarto dia, sua fé já está lá mais do que gelada, já esfriou completamente e você não tem forças para voltar a orar. São poucos dias para esfriar a nossa fé, para o nosso espírito ficar enfraquecido e cada vez mais nos distanciarmos da presença de Deus. E o mais engraçado, que na verdade não tem nada de engraçado, é que esse é o ponto que o inimigo pega. Ele toca exatamente aqui. Ele nos distrai com outras coisas, ele coloca inúmeras tarefas que muitas vezes são até realmente importantes e nos distrai. E aí a gente acaba fazendo o quê? Não priorizando o relacionamento com Deus. E nesse meio tempo a fé vai esfriando, a gente vai deixando para depois, a fé fica gelada, passa a não existir mais praticamente, e a gente começa a normalizar não buscar a Deus. E é nesse momento que nós ficamos vulneráveis. E é aí que o inimigo, eu posso dizer que ele consegue mais espaço para tocar em nós e em áreas da nossa vida. Nós precisamos de atenção nisso aqui. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, mesmo no dia que nós não queremos, porque muitos dias a gente não vai querer buscar. Mas é importante nós fazermos o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Eu costumo dizer que adulto faz o que precisa ser feito. A gente levanta para trabalhar mesmo sem vontade. A gente sai para trabalhar mesmo num dia chuvoso, preguiçoso, a gente sai e trabalha. A gente sai para trabalhar mesmo nos dias que a gente está com uma cólicazinha, que a gente sabe que se tomar um remedinho consegue trabalhar, consegue produzir, a gente trabalha assim mesmo. Ou seja, a gente faz muita coisa que a gente não quer fazer. E com a nossa vida devocional nós não devemos tratar diferente. Ela é tão importante quanto, ou até mais, que essas outras áreas da nossa vida. Ela precisa ser alimentada dia após dia, tendo vontade ou não tendo. Estar na presença de Deus é inegociável e é o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida plenamente próspera, abundante e sadia aqui nessa terra. Esse salmo começa com Davi suplicando por misericórdia e termina com uma declaração de confiança na resposta de Deus. Mas nessa confiança, essa declaração de confiança só vem mediante a oração. É durante a oração que o Espírito Santo ministra o coração dele e traz paz e mostra para ele que o Senhor está com ele, cuidando. Mesmo que tudo esteja difícil, o mundo esteja desmoronando, ele esteja enfrentando problemas, o Senhor está com ele. E não é diferente conosco. Nós também devemos ter essa confiança em Deus. Mas para alimentar essa confiança em Deus, nós precisamos de um relacionamento diário.
E é exatamente isso que Davi fazia. Era um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E o que o fez ser um homem segundo o coração de Deus é que ele era quebrantado, ele era intenso na sua busca. Aqui no versículo 6, ele fala que estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar inundo de noite a minha alma. Aqui ele expressa a sua profundidade de dor e tristeza. Ele está exausto, tanto físico quanto emocionalmente. Seu sofrimento é tão intenso que ele passa as noites chorando. Essa vulnerabilidade mostra que nós não precisamos esconder a nossa dor de Deus. Podemos ser honestos com Ele nas nossas orações. Precisamos nos derramar diante dele. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Nós precisamos entender que nós somos pessoas e pessoas têm fraquezas, e pessoas sentem dor, e pessoas sentem dor na alma, inclusive, também. E Deus entende isso, Deus compreende isso. Tudo que Ele quer é restaurar nossas feridas, restaurar as nossas dores, trazer alívio para nossa alma e também nos fortalecer fisicamente. Eu quero te perguntar hoje, como você tem se fortalecido diariamente? Você tem buscado fortalecer o seu espírito? Como anda o seu cuidado com a sua alma? Você tem tido tempo de qualidade com pessoas que você ama? Talvez passear pela natureza e curtir mesmo a solitude, que é sim estar sozinha, só você e Deus. Também são momentos gostosos de viver, porque isso nos conecta mais a Deus, estar no meio da natureza. Isso tudo traz benefícios para a nossa mente, para a nossa alma. E o corpo físico? Você tem tratado o seu corpo físico como a sua casa? Porque sim, o corpo físico, ele é templo e morada do Espírito. Como nós temos cuidado do nosso corpo físico? Ele tem sido negligenciado? Será que a gente só coloca porcaria para dentro? Será que a gente só assiste notícia ruim e traz péssimos sentimentos para nossa alma? Porque sim, quando a gente assiste notícias ruins, nós ativamos mecanismos do nosso cérebro que traz sim sensação de angústia, de apreensão, de insegurança acerca do futuro, acerca das nossas vidas. Como você tem cuidado do templo do Espírito? Lembre-se que o seu corpo, ele não é seu. O nosso corpo não é nosso. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus é o dono. Ele é o dono e nos confiou o cargo de mordomos, ou seja, o cargo de maior confiança. O mordomo é aquele que cuida daquilo que é do dono. Através desses versículos nós percebemos que Davi estava exausto emocionalmente e fisicamente, mas espiritualmente ele estava de pé, porque ele alimentava o seu relacionamento diário com Deus. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos cuidar das nossas emoções e precisamos também cuidar do templo que é morada do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Pai, nesse dia eu entro em Tua presença e consagro ao Senhor essa quarta-feira, esse dia que acaba de iniciar. Coloco a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos nas Tuas mãos, assim como de todas as pessoas que estão escutando essa oração. Que o Senhor visite cada área, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Visite cada área das nossas vidas, Senhor. Traga, Deus, ao nosso coração mais entendimento acerca da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nas nossas dificuldades. Nos ajude a romper com as nossas áreas de limitação. Eu repreendo agora toda voz contrária que tenta nos mostrar que não somos capazes, que tenta nos afastar dos planos do Senhor, que tenta nos distrair com coisas dessa terra e que acaba nos distanciando do Senhor. Que o Senhor venha agora, Pai, com o Teu poder, toca, visita cada coração, cada alma que escuta essa oração. Que o Senhor venha agora, Jesus, nos fortalecer em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a Te amar mais, a Te amar acima de todas as coisas, a não negligenciar mais o nosso relacionamento contigo. Ensina-nos também, Deus, a cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito, a cuidar com amor e com zelo daquilo que o Senhor nos confiou, a tratar com mais zelo, com mais amor, a olhar com mais atenção e carinho para as nossas emoções, que nós possamos entender que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com o Senhor, é a vida eterna, mas enquanto estamos aqui na terra, nós não podemos negligenciar
esses cuidados que precisamos ter conosco mesmo, porque isso honra e glorifica o teu nome e te agrada. Que o Senhor venha estar, Deus, no centro das nossas vidas e glorifica teu nome em tudo que nós fizermos. Eu oro assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você concorda com essa oração, diz amém. E se essa palavra falou com você, quero pedir que você compartilhe com mais pessoas. Lembre-se de orar, falar com o Senhor e colocar diante dele tudo que você precisa. Peça para o Espírito Santo te direcionar e se posicione para receber tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.